Em meados da década de 80, a Colômbia não enfrentava apenas uma guerra silenciosa, mas uma paradoxal impossibilidade. Enquanto o Estado lutava para sustentar sua economia, um único homem, agindo nas sombras, acumulava mais dinheiro do que muitos países poderiam sequer sonhar em ter. Pablo Emílio Escobar Gaviria já não era apenas um narcotraficante. Naquele momento, havia se transformado em uma verdadeira estrutura de poder. O cartel de Medellín movimentava cifras tão colossais que ultrapassavam qualquer lógica financeira. Rotas se cruzavam selvas, oceanos e fronteiras transportavam toneladas de cocaína até os Estados Unidos e a Europa. O dinheiro retornava em aviões, contêineres e malas, formando uma economia paralela que crescia mais rápido do que a oficial. Com apenas 35 anos, Escobar controlava bilhões de dólares por ano. Possuía exércitos privados, juízes comprados, políticos intimidados e bairros inteiros que o veneravam como um benfeitor. Em muitos lugares, o Estado estava ausente, mas Pablo não. No entanto, por trás do poder e da violência, existia uma obsessão que o perseguia dia e noite: ser aceito. Não lhe bastava ser temido. Escobar queria respeito, reconhecimento, legitimidade. Desejava que seu nome não fosse apenas sinônimo de sangue, mas também de grandeza. Queria ser visto como um patriota, como um homem que havia triunfado onde o governo havia fracassado. E foi então que algo aconteceu, algo que ninguém imaginava. Em meio à crise econômica que sufocava o país, Escobar lançou uma proposta tão audaciosa quanto perigosa. Não foi um boato de rua nem uma frase dita ao acaso. Segundo diversos testemunhos, a oferta foi clara, direta e calculada. Pablo Escobar estava disposto a pagar a dívida externa da Colômbia, entre 10 e 15 bilhões de dólares. Dinheiro suficiente para libertar o país de um de seus maiores fardos financeiros. Dinheiro que o Estado levaria décadas para reunir. A notícia caiu como uma bomba. Não era apenas um número obsceno. Era uma mensagem. Um desafio aberto. Um homem fora da lei oferecendo fazer aquilo que o Estado não conseguia. Mas nada era de graça. Em troca desse gesto patriótico, Escobar exigia apenas uma coisa: a eliminação total da extradição de colombianos para os Estados Unidos. Esse era seu verdadeiro medo. Não a prisão, nem a perseguição. A extradição. Escobar sabia que, na Colômbia, ainda tinha margem de manobra. Podia negociar, corromper, intimidar ou fugir. Mas em uma prisão norte-americana, seu poder não valia nada. Lá não havia pistoleiros para comprar juízes nem políticos dispostos a negociar. Lá, sua história terminaria para sempre. Com essa jogada, Escobar acreditava ter encontrado o movimento perfeito. 2 objetivos em um. De um lado, apresentava-se como o salvador econômico da nação. Um homem disposto a usar sua fortuna para resgatar o país do colapso financeiro. Do outro, garantia para si uma imunidade legal absoluta. Mas o governo colombiano entendeu o que estava em jogo. Aceitar aquela oferta não significava apenas receber dinheiro. Significava render-se oficialmente ao narcotráfico. Era reconhecer que o poder real já não estava no Estado, mas nas mãos de um chefe do crime. O presidente e seu gabinete rejeitaram a proposta. Classificaram-na como um atentado contra a soberania nacional. Embora, em particular, alguns a tenham considerado tentadora, especialmente em meio à crise, aceitá-la teria significado abrir as portas para um país sem lei. Sem extradição, a Colômbia se tornaria um refúgio permanente para criminosos internacionais. Ainda assim, a história já havia ido para as ruas. Nos bairros pobres, o rumor se espalhava como fogo. Muitos diziam que Escobar fazia mais pelo povo do que os políticos. Comentavam que, enquanto o Estado acumulava dívidas, Pablo oferecia soluções reais. Para eles, ele não era um criminoso, era um benfeitor. Em contraste, entre as elites, a proposta acendeu todos os alarmes. Nunca antes um narcotraficante havia ousado colocar o país inteiro contra a parede dessa forma. Com o passar do tempo, a oferta transformou-se em lenda. Alguns garantem que nunca foi colocada no papel, que teria sido transmitida apenas por meio de emissários. Outros afirmam que houve contatos mais formais. O certo é que o simples fato de essa história existir revela algo muito mais profundo. Pablo Escobar não desafiou apenas a justiça, desafiou a economia.
desafiou a diplomacia internacional e desafiou a autoridade de um Estado inteiro. Foi um dos momentos mais simbólicos do auge do narcotráfico na Colômbia. Um capítulo sombrio em que um homem com tanto dinheiro quanto um país acreditou que poderia comprar sua liberdade em troca do futuro financeiro de toda uma nação. E, embora a oferta jamais tenha sido aceita, ela deixou uma pergunta que ainda hoje incomoda. A negativa do governo não encerrou o capítulo. Na verdade, foi apenas o começo. Em algum ponto de Medellín, enquanto a notícia percorria gabinetes oficiais e redações de jornais, Pablo Escobar ouviu a resposta em silêncio. Não levantou a voz. Não bateu na mesa. Não fez ligações furiosas. Simplesmente permaneceu imóvel, encarando um ponto fixo, como se estivesse calculando algo muito maior do que uma simples decisão política. Para qualquer um que o conhecesse de verdade, aquele silêncio era mais perigoso do que uma explosão de raiva. Escobar havia apostado alto. Não apenas dinheiro, mas sua imagem, sua narrativa, a história que queria construir sobre si mesmo. Durante anos, trabalhará para se apresentar como um homem do povo, um benfeitor que preenchia os vazios deixados pelo Estado. Escolas, quadras esportivas, casas, ajudas. Tudo fazia parte de um enredo cuidadosamente elaborado. Mas a rejeição do governo deixava claro algo inquietante. O Estado não estava disposto a dividir o poder simbólico. E isso, para Escobar, era uma ameaça. Naquela noite, em uma de suas propriedades, o clima ficou pesado. Os homens ao seu redor evitavam encará-lo diretamente. Sabiam que, quando Pablo pensava demais, algo estava prestes a se romper. Ele andava de um lado para o outro, com as mãos atrás das costas, murmurando frases soltas. Não falava com ninguém em particular, mas todos ouviam. Em sua mente, a extradição surgia como uma sombra constante. Não era apenas uma lei, era uma sentença antecipada. Ele sabia que os Estados Unidos não negociavam, não perdoavam, não esqueciam. Lá não havia lealdades para comprar, nem favores para cobrar. Lá, Pablo Escobar seria apenas mais um número. E isso o aterrorizava. A proposta de pagar a dívida externa não havia sido um ato impulsivo. Nascerá de noites inteiras de insônia, de conversas privadas, de cálculos frios. Era, em sua lógica, uma jogada magistral. Uma forma de obrigar o país a escolher entre a estabilidade econômica e o orgulho moral. Mas o país escolheu resistir. Enquanto isso, nos corredores do poder, a tensão também aumentava. Funcionários, ministros e assessores sabiam que haviam rejeitado algo mais do que dinheiro. Haviam desafiado o homem mais poderoso do país. Ninguém dizia isso em voz alta, mas todos pensavam. Qual seria a resposta? Por que Escobar não aceitava perder? Nas semanas seguintes, o discurso público mudou. As bombas voltaram a explodir com mais frequência. As mensagens tornaram-se mais brutais. A violência deixou de ser seletiva e passou a ser sentida como um aviso geral. Não era coincidência. Era uma forma de pressão. Escobar queria demonstrar que, se não podia comprar o Estado, podia quebrá-lo. Em seu círculo íntimo, o tema da extradição transformou-se em obsessão. Cada notícia, cada boato, cada movimento político era analisado minuciosamente. Pablo sentia que o cerco se fechava lentamente. E quando um animal encurralado percebe que não tem saída, ataca com mais força. Nos bairros pobres, a imagem de Escobar começou a se dividir. Alguns continuavam a vê-lo como um herói incompreendido. Outros começavam a se perguntar se aquele salvador não estaria empurrando o país para um abismo ainda mais profundo. O medo já não era apenas do Estado ou da guerrilha. Era de uma guerra sem um rosto claramente definido. Para Pablo, a oferta rejeitada transformou-se em uma ferida aberta. Não por causa do dinheiro, mas pela mensagem. O país havia dito não. E isso, em seu mundo, não era uma opção válida. Em particular, ele repetia uma ideia, vez após vez. Se não me aceitarem como parte do sistema, então o sistema vai pagar o preço. A história provaria que essa ameaça não era retórica. Anos depois, quando a Colômbia ainda contabilizava seus mortos, muitos lembrariam daquela proposta como o momento exato em que o narcotráfico deixou de buscar legitimidade e decidiu impor-se pela força.
O instante em que um homem com dinheiro suficiente para comprar um país entendeu que nem tudo podia ser comprado e que aquilo que não se compra se destrói. A oferta de pagar a dívida externa ficou registrada nos arquivos não oficiais, nos rumores, nas conversas sussurradas. Mas seu eco continuou a ressoar por décadas. Porque, mais do que saber se foi formal ou não, ela deixou uma verdade impossível de ignorar. Por um breve e aterrador momento, a Colômbia esteve diante de uma escolha que nenhum país deveria ter de enfrentar: aceitar o dinheiro ou aceitar a guerra. E o preço dessa decisão ainda é sentido. O tempo avançou, mas a ferida nunca se fechou. Depois da recusa, Pablo Escobar compreendeu algo que jamais havia aceitado por completo. Seu dinheiro tinha limites. Ele não podia comprar legitimidade, não podia pagar sua origem. Não podia obrigar o Estado a olhá-lo como um igual. E essa certeza começou a corroê-lo por dentro. A partir daquele momento, sua guerra deixou de ser apenas contra a extradição. Transformou-se em uma guerra contra a própria ideia de autoridade, contra a noção de que existia um poder acima do seu. Em sua mente, a lógica era simples e brutal. Se o país não queria seu dinheiro para se salvar, então conheceria o preço de rejeitá-lo. As decisões que vieram depois não foram impulsivas. Foram frias, calculadas, nascidas de uma sensação de traição. Escobar sentia-se enganado por um sistema que, segundo ele, havia sido incapaz de proteger os seus. Em sua narrativa interna, já não era o vilão, mas o castigador. Cada bomba, cada assassinato, cada ameaça carregava uma mensagem implícita. Isso poderia ter sido evitado. Enquanto isso, o Estado colombiano caminhava sobre uma corda bamba. Sabiam que aceitar a oferta teria significado perder a alma institucional do país, mas rejeitá-los havia lançado uma guerra sem precedentes. Não existia uma escolha correta, apenas consequências. Em particular, alguns funcionários confessavam seu medo, não do julgamento histórico, mas de não sobreviver o suficiente para enfrentá-lo. Cada escolta, cada carro blindado, cada rota alternativa era um lembrete de que a decisão tomada havia despertado um inimigo sem freios. Escobar, por sua vez, começou a se fechar cada vez mais. Confiava em menos pessoas. Dormia pouco. Pensava demais. A extradição continuava sendo o fantasma que o perseguia, mas agora somava-se outro: a ideia de que, apesar de todo o seu poder, estava perdendo o controle. O dinheiro continuava chegando, mas já não lhe trazia tranquilidade. As armas estavam ali, mas não lhe ofereciam segurança. A lealdade existia, mas era frágil. E o mais inquietante para ele era perceber que o país já não discutia se deveria aceitá-lo ou não. Agora, discutia como detê-lo. Com o passar dos anos, a história tomou um rumo inevitável. A pressão internacional aumentou. Os Estados Unidos fecharam o cerco. A extradição transformou-se em um símbolo de resistência do Estado. Aquilo que Escobar havia tentado apagar com uma oferta milionária acabou se fortalecendo como princípio. Ironicamente, sua tentativa de comprar a liberdade acelerou o processo que ele mais temia. Quando finalmente caiu, encurralado, sozinho, com o barulho dos helicópteros sobre sua cabeça, já não restava vestígio daquele homem que acreditou poder salvar o país com dinheiro manchado de sangue. Não houve acordos, não houve trato final, não houve salvação econômica, nem redenção histórica. Apenas o silêncio que veio depois. Com o passar do tempo, a oferta de pagar a dívida externa ficou registrada como uma das anedotas mais perturbadoras do século XX colombiano. Não por sua exatidão absoluta, mas pelo que simbolizava. Representava o auge da arrogância de um criminoso que chegou a acreditar ser indispensável para toda uma nação. Um momento em que a linha entre o Estado e o crime organizado se esticou até quase se romper. Hoje, essa história é contada como um alerta, porque demonstra que, quando um único homem acumula mais poder do que as instituições, o problema já não é o dinheiro, mas aquilo que ele está disposto a exigir em troca. Pablo Escobar acreditou que podia comprar o futuro da Colômbia. A Colômbia decidiu pagar um preço diferente. E, embora esse preço tenha sido alto, deixou uma lição impossível de apagar. Há decisões que definem um país para sempre. E há ofertas que, embora pareçam salvadoras, escondem uma condenação. A dívida econômica pode ser renegociada. A dívida moral, não.